Quase não havia som no diner quando tudo aconteceu. Era aquele tipo de silêncio que só existe em cidades pequenas nas tardes lentas. Os pratos tilintavam suavemente. Um ventilador antigo zumbia preguiçosamente no teto, e a luz do sol atravessava as janelas empoeiradas como fitas douradas. Em uma mesa no canto, Steven Seagal estava sentado sozinho comendo calmamente seu almoço. Nada chamativo nenhum, segurança, nenhuma câmera, apenas uma refeição simples e um momento de paz. Então a tranquilidade se quebrou. A porta do Maple Ridge Diner foi escancarada com tanta força que todas as colheres do lugar tremeram. 5 adolescentes invadiram o local barulhentos, inquietos elétricos, com aquela energia que nasce do tédio da arrogância e de atenção demais nas redes sociais. Eles não estavam ali para comer. Não estavam ali para se sentar. Estavam ali para causar confusão, e o diner inteiro sentiu isso imediatamente. Eles riam alto, empurravam uns aos outros, esbarravam em cadeiras vazias enquanto varriam o ambiente em busca de entretenimento. Seus celulares já estavam gravando. Eles chamavam aquilo de caos. Era o tipo favorito deles. E então ouviram. O adolescente mais velho cutucou os outros e apontou. Ei, olha aquele velho comendo sozinho. O cara acha que está num filme. Os outros riram com desprezo. Eles não o reconheceram. Ainda não. Steven não levantou os olhos, não reagiu. Apenas ergueu o sanduíche e deu uma mordida tranquila e continuou aproveitando seu momento de silêncio. Mas para adolescentes arrogantes, calma é um desafio. Eles se aproximaram da mesa dele, em um círculo frouxo, bloqueando a luz, bloqueando o ar, bloqueando a paz que ele estava desfrutando. Um deles se inclinou mais perto. E aí, velho? Belo almoço. Outro sorriu. Se importa se a gente provar um pouco. Antes que alguém no diner pudesse piscar, um dos adolescentes arrancou o sanduíche da mão de Steven, rasgou um pedaço e o jogou no chão como se fosse lixo. Os outros caíram na gargalhada. Clientes suspiraram em choque. Uma garçonete ficou paralisada com a bandeja nas mãos. Em seguida, outro adolescente deu um peteleco no copo de Steven, com 2 dedos virando toda a bebida sobre a mesa. O líquido se espalhou pela madeira, escorrendo para o colo dele e para o chão. Ainda assim, Steven não se mexeu. Nenhuma raiva, nenhum grito, apenas uma respiração lenta e firme, do tipo que faz até o adolescente mais barulhento hesitar por um instante. Mas a arrogância cega. O líder deu um passo à frente e sussurrou para os amigos alto, o suficiente para todo o diner ouvir: grava isso. Isso vai viralizar. O que aconteceu em seguida deixou os 5 completamente aterrorizados. O Maple Ridge Diner sempre fora o tipo de lugar onde nada extraordinário acontecia. Um sino tocava suavemente toda vez que a porta se abria. As cabines tinham um leve cheiro de couro velho e as garçonetes cumprimentavam cada cliente como se fosse da família. Do lado de fora, a cidade seguia num ritmo lento. Do lado de dentro, todos se sentiam seguros. Era o tipo de lugar onde caminhoneiros paravam para cafés da manhã tardios, onde famílias se reuniam após a missa de domingo e onde velhos amigos discutiam mais sobre previsões do tempo do que sobre política. Naquele dia específico, porém, algo parecia diferente, uma tensão estranha no ar que ninguém conseguia explicar. Steven Seagal havia entrado discretamente no diner mais cedo, passando despercebido pela maioria. Vestia roupas simples, jeans desbotados, uma jaqueta escura e um boné preto puxado para baixo. Ninguém percebeu quem ele era. E mesmo que percebessem Steven, não era do tipo que chamava a atenção. Ele preferia o silêncio ao barulho, o chá ao drama e a calma ao confronto, especialmente naquele dia. Após semanas de viagens sem parar, ele não queria nada além de um almoço tranquilo em um canto sossegado. Escolheu a cabine perto da janela, onde a luz do sol desenhava linhas suaves sobre a mesa. Pediu um sanduíche e uma xícara de chá de ervas fumegante. E, acima de tudo, solitude.
Por cerca de 20 minutos, essa solitude existiu. Então os adolescentes chegaram. O sino acima da porta não apenas tocou, ele praticamente gritou quando a porta foi empurrada com força desnecessária. As cabeças se viraram instantaneamente. 5 adolescentes entraram de uma vez, cada um mais barulhento que o outro. Carregavam seus celulares como armas apontados para fora, prontos para capturar qualquer coisa que pudesse virar um momento de fama online. Eles não eram da cidade, isso era óbvio para todos. Usavam tênis caros, jaquetas chamativas e atitudes ainda mais barulhentas do que as roupas. Atitudes que não nasciam da dificuldade ou da luta, mas de telas seguidores e da crença de que consequências eram opcionais. O líder, um garoto alto com maxilar marcado e confiança em excesso, varreu o diner com os olhos semicerrados. Seus amigos o cercavam como uma matilha, rindo, empurrando, filmando. Um casal de idosos perto do balcão se encolheu quando os garotos passaram raspando. Uma jovem mãe puxou o filho pequeno para mais perto. Um motorista de ônibus balançou a cabeça em silêncio. Os adolescentes não se importaram. Estavam à procura de entretenimento. E foi então que o viram, o homem silencioso na cabine do canto, comendo devagar, com calma, em paz. Sozinho. Os lábios do líder se curvaram num sorriso de deboche. Ei, olha isso! Ele sussurrou para o grupo, embora sua voz fosse alta o bastante para ecoar. O vovô está fazendo um piquenique. Os outros riram com desprezo, cutucando uns aos outros. As câmeras se levantaram ao mesmo tempo. Steven os ouviu claro. Percebeu cada passo, cada sussurro, cada sombra que cruzava sua mesa. Mas fez o que sempre fazia, respirou devagar e permaneceu imóvel. Afinal, a paz não é algo que se defende com raiva. O adolescente mais alto avançou com arrogância, até ficar a poucos centímetros da mesa de Steven. Não falou nada de início. Apenas ficou ali pairando, encarando como se esperasse uma reação. Mas Steven continuou comendo. Aquilo o irritou. E aí, você é surdo? Ou o que disse ele, inclinando-se para frente? Steven ergueu os olhos lentamente. Não em desafio, apenas em reconhecimento. Com licença, rapazes, disse ele com uma educação calma. Estou tentando aproveitar meu almoço. A educação os fez rir ainda mais. Aproveitar? Repetiu outro adolescente zombando. Nesse diner velho, cara, estamos te fazendo um favor te dando atenção. O menor deles pegou a xícara de chá de Steven, olhou para ela, cheirou e de forma teatral despejou o líquido no chão. O chá se espalhou sob a mesa, como uma poça lenta de desrespeito. Steven não se mexeu. Um murmúrio leve percorreu o diner. As pessoas trocaram olhares preocupados. Uma garçonete nervosa sussurrou para outra: faz alguma coisa. Mas nenhuma delas ousou se aproximar. O líder estalou os nós dos dedos. E aí, velhote? Você tá com medo demais para dizer alguma coisa. Steven colocou as mãos calmamente sobre a mesa. Eu não acredito em desrespeitar ninguém, disse em voz baixa, e não pretendo começar hoje. Os garotos riram ainda mais alto, como se a calma dele fosse combustível para o fogo deles. Então veio o momento que mudou tudo, aquele tipo de momento que uma sala nunca esquece. O líder estendeu a mão, agarrou o prato de Steven e arremessou a comida no chão. O sanduíche, a refeição simples que Steven estava apreciando em silêncio, atingiu o piso com um baque suave. O diner inteiro ficou em silêncio. Até os adolescentes pararam por uma fração de segundo, não por culpa, mas por expectativa. E foi então que uma mulher na cabine ao lado sussurrou para o marido: esses garotos estão prestes a cometer o maior erro da vida deles. Mas os adolescentes não a ouviram. Estavam ocupados demais rindo, ocupados demais gravando, ocupados demais acreditando que eram invencíveis. Steven olhou para sua refeição arruinada por um longo instante. Depois levantou o olhar e encarou os 5 garotos um por um. Não com raiva, não com medo, apenas com um silêncio tão firme que parecia mais alto do que a zombaria deles. Um dos adolescentes deu um passo à frente, ergueu o celular e sorriu com desdém. Grava isso. Disse aos amigos empolgado. Isso vai viralizar. Se ao menos soubessem.
Os minutos seguintes se tornariam uma lembrança que eles jamais conseguiriam apagar. O diner parecia mais frio agora, como se o próprio ar sentisse o que estava por vir. Todos os clientes observavam, prendendo a respiração, esperando por uma reação que não vinha. Steven Seagal permaneceu imóvel, os olhos acompanhando o sanduíche destruído no chão, os dedos relaxados sobre a mesa, a respiração regular. Não havia tensão em seu corpo. Mas havia outra coisa, algo que os adolescentes eram ingênuos demais para reconhecer: controle. O tipo de controle que só vem de anos de disciplina, treinamento e de sobreviver a situações muito piores do que 5 garotos barulhentos com celulares. Para os adolescentes, porém, a calma de Steven parecia fraqueza, e jovens arrogantes sempre confundem silêncio com medo. O líder se aproximou mais, sua sombra caindo opaca sobre a mesa de Steven. O que foi, velhote? Provocou. O gato comeu sua língua? Ou você tá com medo demais de se defender? Steven ergueu o olhar devagar, não com intimidação, mas com paciência. Vocês não querem fazer isso, disse suavemente. Vão embora. Aproveitem o dia. Não deixem um erro pequeno virar um grande. Os adolescentes explodiram em gargalhadas. Um deles deu um tapa nas costas do líder. Cara, ele tá tentando pagar de sábio como se estivesse num filme de ninja. Outro invadiu o espaço pessoal de Steven, balançando o celular a poucos centímetros do rosto dele. Diz alguma coisa legal pra câmera. Vai, manda uma frase. Steven não se moveu, não piscou, não entrou no jogo. Apenas disse: respeito não é difícil. Só exige escolha. A frase simples, calma e medida irritou os garotos mais do que qualquer insulto poderia. Respeito, o líder zombou. Cara, você tá comendo sozinho num diner empoeirado. Respeita você mesmo primeiro. Um murmúrio baixo percorreu os clientes. Um caminhoneiro se levantou parcialmente do assento, como se estivesse pronto para intervir. Mas a esposa segurou seu braço e sussurrou: não, não. Deixa ele resolver. Acho que ele sabe o que está fazendo. Os adolescentes estavam ocupados demais, provocando para perceber o aviso em sua voz. Um dos garotos empurrou levemente o ombro de Steven. Levanta, exigiu. Steven não reagiu. O garoto empurrou com um pouco mais de força. Eu disse levanta. Steven soltou o ar lentamente pelo nariz. A calma ao redor dele parecia quase antinatural. Jovem, disse ele em voz baixa. Não vou repetir isso. Você não deveria fazer isso. O líder revirou os olhos e fez um gesto para os amigos. Cara, esse sujeito é lerdo. Vamos ajudar ele a se levantar. Antes que alguém pudesse piscar, 2 dos adolescentes agarraram os braços de Steven e puxaram esperando que ele tropeçasse. Mas Steven não se moveu nenhum centímetro. Nenhum sobressalto, nenhum tremor, nem a menor mudança de postura. Era como tentar mover uma estátua de granito. Os garotos trocaram olhares confusos. Que diabos? Puxa mais forte, eles puxaram com as 2 mãos. Steven permaneceu imóvel. O líder riu nervosamente. Ei, por que ele é tão pesado? Uma mulher sussurrou do balcão. Porque ele não é normal. Olha a postura dele. Olha como ele está respirando. Os adolescentes não ouviram. Suas inseguranças os empurraram adiante. O líder, frustrado e envergonhado, avançou e empurrou Steven com força mais forte do que qualquer coisa que tivesse feito até então. E aquele foi o momento em que tudo mudou. A cadeira de Steven deslizou apenas 1 centímetro, não por causa do empurrão, mas porque Steven permitiu. O adolescente, porém, cambaleou para trás como se tivesse empurrado aço puro. Ele se apoiou na borda de outra mesa, derrubando um saleiro. O diner inteiro suspirou em choque. Que diabos! Murmurou um dos garotos. Ele nem se mexeu. Agora envergonhado, o líder avançou de novo, erguendo a mão para empurrar Steven mais uma vez. Mas nunca fez contato porque Steven se moveu. Não rápido, não de forma agressiva, apenas com graça em um único movimento sutil. Steven ergueu o braço e segurou o pulso do garoto entre os dedos, suave e gentil, sem esforço, como se estivesse guiando uma criança. Tudo parou.
O líder congelou, olhos arregalados. Os amigos congelaram. Os clientes congelaram. Até o ventilador no teto pareceu hesitar. Steven segurava o pulso do garoto com tão pouca atenção que parecia mal tocá-lo. Mas a pressão, a precisão, o ângulo fizeram o adolescente cair instantaneamente de joelhos. Um suspiro sufocado escapou de sua garganta. A voz de Steven era baixa, calma e firme. Eu disse para você não fazer isso. Os outros 4 garotos recuaram em pânico. O que ele está fazendo com ele, cara? Ele nem torceu. Como assim ele está de joelhos? O líder tentou se soltar, mas Steven não apertou o grip. Ele apenas moveu 2 dedos quase imperceptível e o garoto gemeu novamente, engasgando com a própria respiração. Agora, o medo começou a se espalhar pelos rostos dos adolescentes. Medo real, não aquele que fingiam online. Não o medo de brincadeiras bobas, mas o medo que nasce ao perceber que haviam provocado alguém muito além da própria compreensão. Steven o soltou com cuidado. O garoto cambaleou para trás, segurando o pulso, olhos arregalados de choque. O quê? Que diabos você é? Steven não respondeu. Apenas os encarou em silêncio com paciência, com um olhar que contava 100 histórias sem dizer uma palavra. E aquele silêncio, aquela calma, os aterrorizou muito mais do que qualquer ameaça poderia. Os adolescentes se entreolharam finalmente, começando a perceber que não tinham mexido com um velho qualquer. Tinham mexido com Steven Seagal. Por vários longos segundos, o dinner parecia como se o tempo tivesse perdido a coragem de seguir adiante. O líder do grupo agachou-se sobre um joelho, segurando o pulso, respirando em arfadas curtas e assustadas. Os amigos pairavam atrás dele, os rostos antes arrogantes. Agora pálidos, olhos arregalados, lábios trêmulos não de dor, mas da súbita compreensão de que haviam cruzado uma linha que jamais deveriam ter se aproximado. Steven Seagal sentou-se novamente devagar, ajustando as mangas com a mesma compostura silenciosa que demonstrara desde que haviam chegado. Não triunfante, não zangado, não tomado pela adrenalina de alguém que acabou de se defender, apenas calmo. Calmo demais. E essa calma era mais intimidadora do que qualquer soco, grito ou ameaça que os adolescentes tivessem visto em suas curtas vidas. O menor deles, magro, de cabelos cacheados, sempre o que ria mais alto, tremia tanto que quase deixou o celular cair. O aparelho, ainda gravando, capturou o momento com clareza, o homem silencioso que não se moveu, o líder desabado sobre um joelho, e o dinner congelado em um espanto cheio de medo. O garoto abaixou o telefone lentamente. Gente, sussurrou a voz falhando. A gente precisa sair daqui. Mas nenhum deles se mexeu. Era como se os tênis tivessem se fundido ao chão. Os clientes observavam atentamente sem saber o que fazer. Uma garçonete ficou meio escondida atrás do balcão, a mão cobrindo a boca. Um caminhoneiro permaneceu rígido, segurando a caneca de café com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Até um senhor que estava comendo sopa parou com a colher suspensa a meio caminho dos lábios. O prédio inteiro parecia respirar como um só. Steven lançou um olhar aos adolescentes, não com ódio, não com violência, mas com uma expressão que eles não sabiam interpretar, algo entre decepção e aviso. O líder engoliu em seco, tentando recuperar um pouco da confiança que havia perdido. Mas quando ele tentou se levantar, uma pontada aguda de dor atravessou seu pulso. Ele gemeu alto, segurando-o com a outra mão. Vivi, você quebrou. Acusou a voz trêmula. Steven balançou a cabeça com suavidade. Se eu tivesse quebrado, disse calmamente, você não estaria falando. Uma onda de medo percorreu os adolescentes de forma tão visível que até os clientes sentiram. O garoto alto de jaqueta vermelha foi o primeiro a ceder. Cara, eu falei que ele não era normal. Eu falei que tinha algo errado, sibilou para os amigos. O adolescente loiro retrucou. Mano, como a gente ia saber que ele é algum tipo de avô ninja? O pânico confuso deles teria sido cômico se não fosse tão patético.
O líder cerrou o maxilar envergonhado e aterrorizado ao mesmo tempo. Ele só deu sorte, murmurou, embora a voz o traísse. Uma voz vinda do balcão do diner velha, trêmula, mas firme, cortou a tensão. Não, filho, ele não teve sorte. Aquele homem é Steven Seagal. Todo o grupo de adolescentes congelou. Espera o quê, Steven Seagal? Tipo o cara dos filmes. Não, mano. Não tem como. Não pode ser ele. O senhor assentiu. Eu vi todos os filmes dele. Reconheço aquele rosto em qualquer lugar. Os adolescentes encararam Steven novamente, desta vez, com um reconhecimento real surgindo neles. A confiança silenciosa, os movimentos controlados, os olhos calmos. De repente, tudo fez sentido. O líder sussurrou para os amigos. Gente, é ele mesmo. É realmente ele? O garoto loiro deu um passo para trás, quase tropeçando numa cadeira. Mano, a gente mexeu com o Steven Seagal. Por que a gente faria isso? Porque alguém faria isso. O adolescente de cabelo cacheado agarrou o celular como se fosse uma tábua de salvação. Apaga o vídeo. Apaga o vídeo. Agora? Implorou aos outros. Mas Steven levantou a mão não de forma ameaçadora, apenas o suficiente para detê-los. Vocês não precisam apagar nada, disse em voz baixa. Vocês precisam aprender alguma coisa. A voz era calma, mas o peso por trás dela era maior do que qualquer grito. O adolescente ficou imóvel enquanto ele continuava. Força não é para humilhar os outros. Poder não é para se aproveitar. E respeito começa pela forma como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. O líder abaixou a cabeça, o rosto ardendo de vergonha. Os amigos encararam o chão. O diner permaneceu em silêncio não mais por medo, mas por reverência. Steven deu um gole lento na água, como se o ambiente não estivesse sufocado de tensão. Não fez nenhum movimento para puni-los, não tentou persegui-los, não tentou intimidá-los, e de algum modo isso assustou os adolescentes ainda mais. O garoto de cabelo cacheado sussurrou. Cara, a gente pode ir embora, por favor. Mas quando se viraram em direção à porta, esperando escapar, desaparecer, esquecer algo inesperado aconteceu. A porta do diner se abriu com autoridade. 3 pessoas entraram avançando com propósito. Uniformes distintivos não policiais, mas agentes do xerife. O diner ficou em silêncio novamente. Os agentes varreram o ambiente com o olhar e, em seguida, fixaram os olhos nos adolescentes instantaneamente. O rosto do líder desabou em pavor. Ah, não! Ah, não! 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 Eles não! O agente à frente assentiu respeitosamente para Steven. Sr. Seagal, disse ele. Recebemos sua mensagem. Estamos acompanhando denúncias sobre esses garotos a semana toda. Os adolescentes congelaram completamente e agora estavam realmente apavorados. Por um longo momento, o diner pareceu prender a respiração. 5 adolescentes ficaram imóveis na cabine, as costas eretas, os olhos cravados em Steven Seagal, como se ele fosse uma tempestade que decidira, por misericórdia, não cair novamente. A sala permaneceu quieta, exceto pelo leve tilintar de uma colher em algum lugar da cozinha e o zumbido baixo do ventilador no teto. Steven ficou ao lado da mesa deles, não se impondo, não se inflando, não tentando parecer ameaçador. Ele não precisava. A calma em seus olhos era suficiente para fazer os garotos engolirem em seco. Uma garçonete sussurrou para outra. Eu sabia que ele me parecia familiar. Um cliente tirou o celular do bolso e articulou em silêncio. É mesmo o Steven Seagal. Outra pessoa assentiu. Olhos arregalados confirmando o que os adolescentes agora temiam. O líder do grupo Austin não conseguia sequer levantar a cabeça. Os dedos tremiam sobre a mesa, ainda manchados pela bebida que ele havia derramado antes. Ele sentia os olhos de todos no diner queimando em suas costas. A vergonha se instalou nele mais pesada do que o medo. Steven finalmente quebrou o silêncio. Vocês sabem por que estão com medo agora? Perguntou a voz baixa, firme e tão calma que quase os perturbava mais do que se ele tivesse gritado.
Nenhum dos garotos respondeu. Por fim, Austin balançou a cabeça. Steven olhou ao redor do diner antes de voltar o olhar para eles, porque pela primeira vez hoje, vocês perceberam algo importante. Os garotos encararam esperando. Vocês perceberam que não controlam o mundo do jeito que pensam. Não podem entrar em lugares e desrespeitar as pessoas só porque um telefone está gravando. Não podem pegar a comida de alguém e rir como se não significasse nada. Não podem fazer bagunça e esperar que outros limpem. Suas palavras não eram altas, mas caíram como peso sobre cada coração à mesa. Vocês acham que dureza é barulho? Continuou Steven. Acham que se trata de se exibir, bancar o grande fazer ruído. Mas a verdadeira força, disse ele apontando para o próprio peito, é silenciosa. É disciplina, respeito, consciência. E vocês ainda não têm isso. Austin abriu a boca como se fosse dizer algo, mas não conseguiu formar uma única palavra. Um dos garotos ao lado dele enxugou os olhos discretamente, esperando que ninguém percebesse. Steven se inclinou um pouco mais para perto. Vocês acham que tiveram sorte hoje? Tiveram. Mas não porque eu não machuquei vocês. Fez uma pausa. Vocês tiveram sorte porque agora têm a chance de crescer a partir disso, em vez de se tornarem o tipo de homens que arruína a própria vida. As palavras acertaram mais forte do que qualquer chute jamais poderia. Os garotos baixaram os olhos incapazes de encará-lo. Steven se endireitou e olhou para a bagunça que eles haviam causado antes a bebida derramada aos guardanapos espalhados. O sanduíche rasgado no chão. Levantem-se, disse calmamente. Todos ficaram de pé imediatamente, quase rápido demais, esbarrando uns nos outros. Vocês vão limpar este lugar, disse Steven. Cada pedaço, cada respingo, cada coisa que jogaram por aí como crianças. Ninguém protestou. Ninguém revirou os olhos. Ninguém sequer suspirou. Eles se moveram mais rápido do que jamais haviam feito, juntando guardanapos, limpando mesas, varrendo o chão. A garçonete trouxe um esfregão, e eles se revezaram empurrando-o pelo piso, com movimentos rígidos e envergonhados. Não eram mais os adolescentes barulhentos que haviam invadido o lugar antes. Agora estavam cuidadosos, gentis, concentrados. Os clientes observavam alguns com diversão, outros com alívio. O diner voltava a se sentir seguro. Em certo momento, Austin hesitou perto de Steven. Senhor, eu sinto muito. O pedido de desculpas era fraco, mas sincero. Steven assentiu uma vez. Bom, mas um pedido de desculpas não é o fim. É o começo. Quer consertar o que fez Austin assentiu rapidamente. Então lembre-se deste momento da próxima vez que sentir vontade de fazer algo idiota por atenção. Austin engoliu em seco e assentiu outra vez. Quando o diner estava impecável, mais limpo do que estivera em anos, os 5 garotos ficaram alinhados sem saber o que viria a seguir. Os rostos estavam vermelhos, as roupas úmidas de tanto esfregar e não havia um único telefone em suas mãos. Steven caminhou lentamente em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vocês têm potencial, mas potencial não vale nada, se for desperdiçado tentando impressionar pessoas que não se importam com vocês. Ele empurrou a porta de vidro e a luz do sol se espalhou sobre seus ombros. E mais uma coisa disse olhando para trás com um leve sorriso. Se quiserem pregar peças, preguem uns nos outros. Deixem estranhos em paz. Os garotos assentiram novamente, quase se curvando de alívio. Então Steven saiu calmo e firme como sempre, caminhando em direção ao estacionamento, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Dentro do diner, os 5 adolescentes ficaram em silêncio, observando-o ir embora, ainda abalados, ainda humilhados, ainda sem entender como haviam sobrevivido à lição mais aterradora de suas vidas. Mas uma coisa era clara: o mundo deles havia mudado quando a silhueta de Steven Seagal finalmente desapareceu no fim do estacionamento. A tensão que havia tomado o diner começou a se dissipar lentamente. As pessoas voltaram a murmurar. Garfos tilintaram,
e o mundo retomou o movimento. Mas na cabine onde os 5 garotos estavam, nada parecia igual. Austin soltou o ar de forma trêmula, passando as mãos pelo rosto. Gente, o que foi que acabou de acontecer? Ninguém respondeu. Não porque não soubessem, mas porque dizer em voz alta tornaria a verdade real demais. Mason foi o primeiro a falar. A gente quase foi destruído por uma lenda. Ryan assentiu com força. Mano, ele se movia como se soubesse tudo o que a gente ia fazer antes mesmo da gente fazer. Tyler engoliu em seco. Achei que ele ia quebrar meu braço, cara. Eli estremeceu. Ele nem tentou. E a gente já tinha acabado. As vozes deles eram sussurros, sem ousar se elevar acima do zumbido do ambiente, como se falar alto pudesse de alguma forma fazer Steven voltar. A garçonete se aproximou deles, braços cruzados, mas a expressão já não era de raiva. Era de cansaço suavizado pelo fato de que eles haviam limpado cada migalha. "Vocês estão bem?" perguntou. Eles assentiram rapidamente. Ela suspirou. "Vocês tiveram sorte. Muita gente teria expulsado vocês, chamado a polícia, talvez até prestado queixa. Mas aquele homem deu uma chance a vocês." Austin encarou o chão. "Ele não humilhou vocês", continuou ela. "Não gritou. Poderia ter feito isso, mas não fez. Aprendam com isso." Os adolescentes assentiram novamente, envergonhados mais uma vez, enquanto ela se afastava. O peso das palavras dela se assentou. Não era mais a briga que eles temiam. Era a decepção, a vergonha, a percepção de que haviam cruzado uma linha muito mais profunda do que jamais compreenderam. Eles saíram juntos. O céu estava ficando alaranjado, o sol se pondo atrás das colinas, como se encerrasse o dia junto com eles. O brilho quente não os confortava. Isso apenas destacou o silêncio que pairava entre eles, como uma névoa. Austin olhou para o celular que ainda estava gravando quando tudo começou. Seu estômago afundou. Mason se inclinou por cima do ombro dele. "Você não vai postar isso, né, Austin?" Balançou a cabeça imediatamente. "Cara, de jeito nenhum. Se eu postar isso, vamos parecer idiotas." Ryan soltou o ar aliviado. "Ainda bem." Mas Tyler não estava convencido. "Mesmo que você não poste as imagens, existem. E se alguém nos viu? E se alguém o reconheceu?" Austin deslizou o dedo pelo vídeo e então parou. No momento em que Steven o agarrou, o celular escapou de sua mão e caiu no chão, gravando apenas o áudio. Os rostos deles não apareciam. Steven não aparecia. Só havia caos e gritos. Austin apertou apagar sem hesitar. "Pronto", disse. Havia algo naquele pequeno ato irreversível e deliberado que parecia a primeira escolha realmente consciente que ele fizera o dia inteiro. Eles caminharam juntos pela estrada. Pela primeira vez, ninguém empurrava, ninguém ria, ninguém tentava se exibir. Estavam em silêncio, ouvindo os próprios passos, em vez dos egos uns dos outros. Eli foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Você acha que ele vai contar para alguém, tipo para a polícia ou algo assim?" Austin balançou a cabeça. "Não. Se quisesse, já teria feito. Ele não estava tentando nos destruir. Estava tentando nos ensinar." "Ensinar?" Mason zombou. "Ele assustou a gente até quase morrer." Austin deu de ombros. Talvez fosse disso que a gente precisava. Os outros trocaram olhares inquietos. No fundo, sabiam que ele estava certo. Quando chegaram ao banco do parque onde sempre se encontravam, afundaram nos assentos exaustos depois de um dia que, poucas horas antes, parecia diversão. Ryan esfregou as têmporas. "Cara, a gente precisa mesmo parar com isso." "Parar com o quê?" perguntou Tyler, embora já soubesse a resposta. "Com tudo", murmurou Ryan. "Mexer com as pessoas, gravar pegadinhas, agir como se fôssemos invencíveis." Hoje mostrou que não somos. Austin ficou olhando para as próprias mãos, lembrando como Steven o havia parado com tanta facilidade. Tão rápido, tão calmo, tão controlado. "Aquele cara nem estava tentando", sussurrou. Não acrescentou Mason, mas poderia ter acabado com a gente se quisesse.
A voz de Eli falhou levemente. Você acha que ele sabia que a gente era só moleque? Austin assentiu devagar. Sabia. É por isso que ele não passou do limite com a gente. Os garotos voltaram a ficar em silêncio. Então Austin disse algo que nenhum deles esperava. A gente devia pedir desculpa ao diner de verdade. Mason piscou. A gente já limpou tudo. Limpar não é pedir desculpa, respondeu Austin. A gente foi idiota. Assustou as pessoas. Acabou com a paz delas. O mínimo que a gente pode fazer é voltar amanhã e consertar isso. Ryan pareceu hesitar, o orgulho ainda puxando por dentro, mas por fim assentiu. Ele está certo. Um por um os outros concordaram. Não porque quisessem, mas porque o medo de antes tinha se transformado em algo mais profundo, responsabilidade. À medida que o céu escurecia, os adolescentes seguiram para casa em direções diferentes. O bairro de Austin estava silencioso, exceto pelo som dos grilos e o latido distante de um cachorro, mas o silêncio não o acalmava. Em sua mente, um momento no diner se repetia sem parar a voz de Steven. Você não tem o direito de entrar em lugares e desrespeitar as pessoas, só porque um telefone está gravando. Austin já tinha ouvido adultos o repreenderem antes, professores, pais, gerentes de loja, mas nenhuma daquelas palavras havia realmente ficado. Desta vez, ficaram. Ele abriu a porta de casa em silêncio, esperando não chamar a atenção. Mas a mãe estava esperando na sala de estar. Os olhos dela se estreitaram. Por que você está com essa cara abalada? Austin hesitou. Pensou em mentir. Pensou em minimizar tudo. Mas algo dentro dele mudou pela primeira vez. Mãe disse em voz baixa, eu preciso te contar uma coisa. E enquanto começava a relatar tudo, percebeu que aquilo não era o fim da história. Era o começo de quem ele poderia se tornar. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre Maple Ridge, com uma luz suave e quente, do tipo que faz tudo parecer mais calmo do que no dia anterior. Mas para os 5 adolescentes, a noite tinha sido longa e inquieta, e cheia de ecos das próprias ações. Austin mal dormiu. Toda vez que fechava os olhos, via o diner o rosto calmo de Steven e a si mesmo parado ali como uma criança que não sabia distinguir o certo do errado. Às 9 da manhã, os garotos se encontraram do lado de fora do diner. Não com arrogância, não com risadas, mas com uma determinação silenciosa. Mason chutou uma pedrinha. Você tem certeza disso? Austin assentiu. Tenho. A gente precisa fazer isso. Eles entraram o sino acima da porta, tocando suavemente. Eram os mesmos clientes do dia anterior, pessoas mais velhas tomando café, uma mãe alimentando o filho pequeno, a garçonete limpando as mesas. Quando eles olharam para cima e viram os adolescentes novamente, os corpos se enrijeceram como se esperassem confusão. Austin deu um passo à frente. Oi, disse a voz baixa, mas firme. A gente não veio incomodar ninguém. A gente veio pedir desculpa. A sala ficou em silêncio. A garçonete cruzou os braços, erguendo a sobrancelha. Pedir desculpa, Austin assentiu e os outros o acompanharam. Ryan pigarreou. O que a gente fez ontem foi errado. A gente foi grosseiro, desrespeitoso e assustou as pessoas. Tyler acrescentou. A gente achou que era engraçado, mas não era. A gente entende isso agora. O cliente mais velho, o Sr. Grant, o mesmo que havia gravado parte da cena, recostou-se na cadeira. Garotos, disse ele. Vocês deram sorte daquele homem não ter colocado juízo em vocês à força. Mason engoliu em seco. De certa forma, ele fez isso sem encostar na gente. Os clientes trocaram olhares e Austin continuou. A gente quer pagar pelo sanduíche que estragamos pela bebida e por qualquer outra coisa que a gente tenha danificado. A garçonete descruzou os braços lentamente. Ela analisou os rostos deles não em busca de desculpas, mas de sinceridade. Então assentiu. Tudo bem, disse com gentileza. Desculpas aceitas. Só não quero ver nada assim acontecer de novo. Os garotos soltaram o ar, o alívio passando por eles como água morna. O Sr. Grant sorriu de leve.
Vocês ganharam uma segunda chance. Não desperdicem. Eles assentiram novamente em silêncio. Ao sair, Eli comentou: Cara, eu me sinto uma pessoa diferente. Mason riu baixinho. É estranho, né? Fazer a coisa certa. É, disse Ryan, mas de um jeito bom. Austin não falou nada. Estava mergulhado em pensamentos sobre Steven, sobre o medo que sentira e sobre a sabedoria calma na voz daquele homem. Ele conferiu o celular rolando mensagens antigas. Os amigos continuavam falando sobre o que havia acontecido, sobre o quão insano tinha sido, sobre o quanto tinha sido assustador. Mas Austin já não pensava mais no medo. Pensava em respeito. Não no tipo que se exige, mas no tipo que se oferece e no tipo que se conquista. Naquela tarde, Austin sentou-se sozinho nas arquibancadas da escola, observando o campo vazio. O vento roçava de leve seu rosto, o sol aquecia suas costas. A vida parecia diferente, não porque Steven Seagal o tivesse assustado, mas porque pela primeira vez, Austin tinha visto uma versão de si mesmo que não queria ser. Você não tem o direito de entrar em lugares e desrespeitar as pessoas só porque um telefone está gravando. Essas palavras ficaram com ele. Ele tirou o celular do bolso, abriu a câmera e encarou o próprio reflexo. Não viu um durão. Não viu um brincalhão inconsequente. Viu um garoto que queria ser melhor. Mason sentou-se ao lado dele, em silêncio. Você está mesmo pensando nele, né, Austin? Assentiu. É. Você acha que a gente vai vê-lo de novo algum dia? Perguntou Mason. Austin sorriu de leve. Acho que não importa. O que importa é o que a gente faz agora. Mason assentiu devagar. Você tem razão. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre eles não era constrangedor. Era tranquilo. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol desaparecia atrás das árvores, Austin caminhou para casa com as mãos nos bolsos. Sentia-se mais leve não porque seus problemas tivessem sumido, mas porque finalmente entendia algo que nunca tinha entendido antes. Respeito não tem a ver com força. Tem a ver com caráter. Humildade não é fraqueza. É poder. E às vezes, as maiores lições não vêm de professores pais ou regras. Às vezes vem de um homem silencioso, comendo seu almoço que mostra exatamente quem você se tornou e quem você tem o potencial de ser. Antes de entrar em casa, Austin sussurrou para si mesmo. Chega de ser o cara que machuca os outros por risadas. Eu vou ser melhor. E pela primeira vez em muito tempo, ele falou sério.